sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Filho do Bem. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai falar de um mito também muito conhecido na mitologia grega, que é o mito de Teseu e o Minotauro, também representado em várias séries, filmes e outras formas de entretenimento. Esse mito vem sendo passado ao longo de milênios pela nossa sociedade, pela nossa civilização ocidental, e sempre retratado com os seus símbolos, que são muito importantes para a nossa vida cotidiana. Então, antes da gente entrar nos símbolos de Teseu, a gente vai falar um pouco, vai contar o mito, na verdade, da onde ele veio, quem ele é e tudo mais. Ok? Então, vamos lá. Bom, conta-se que o rei de Atenas, Egeu, ele, muito tempo atrás, ele não conseguia ter filhos com a sua esposa. E isso o angustiava muito, porque naquela época o trono era passado de forma hereditária, ou seja, o filho herdava o trono do pai e assim por diante. O fato de Egeu não ter um sucessor causava instabilidade, muitos problemas, tanto para ele como para a cidade. Querendo resolver esse problema, Egeu então foi conversar com um amigo, e o que é o Piteu. Piteu era o rei de uma cidade chamada Trezena, que ficava perto de Atenas. Só que aí o que acontece? Egeu vai lá, conversa com Piteu, explica a situação, e Piteu tem uma ideia, só que não conta para o seu amigo. Na verdade, ele faz um estratagema, ele cria uma situação para que Egeu deite-se com a sua filha, deite-se com a filha de Piteu, para que ela possa engravidar, e assim a família de Piteu ter os dois tronos, ter o trono tanto de Atenas como o de Trezena. Muito bem. O que acontece é o que se faz mesmo, é o plano de Piteu dar certo. Então ele convence, ele embebeda, na verdade, o Egeu, e ele deita-se com Etra, que é a filha do Piteu. Só que conta-se que nessa mesma noite Etra saiu para uma caverna, e lá ela encontrou com Poseidon, o deus dos mares, e também deitou-se com ele. Assim, teria sido dessa segunda relação com o deus que teria sido gerado Teseu. Egeu, porém, não sabia dessa versão da história, não sabia que isso teria acontecido. Então ele acreditava que Etra estava grávida de um filho dele. Muito feliz, ele disse para que o menino fosse criado em Trezena, perto da mãe, com os cuidados de Piteu, e quando ele fosse forte o suficiente para levantar uma pedra que ficava no caminho entre Atenas e Trezena, ele pudesse pegar as armas que ali estavam, que Egeu tinha preparado para ele, que Egeu ia preparar para ele, para que quando ele chegasse em Atenas ele fosse reconhecido como um príncipe e assim poder fazer parte da família real. Bom, assim foi feito, e ao longo de muitos anos, Teseu foi crescendo como um jovem saudável, forte, se destacando pelo seu físico, tanto que a palavra Teseu em grego significa homem forte. Então ele era como se fosse uma espécie de Hércules também nesse aspecto, ele tinha uma força muito avantajada. E aí, quando ele se torna ali um adulto, perto da fase adulta, entre os seus 16 e 17 anos, é revelado para ele essa missão. E assim como um bom herói, ele parte para a sua jornada. Então o Teseu, ele começa, primeiramente, a primeira missão dele é levantar essa pedra, essa demonstração de força. E ele o consegue. Embaixo da pedra existiam dois itens. O primeiro era uma espada, muito bela, que em muitas lutas iriam ajudá-lo. E a outra era um par de sandálias, que serviriam para ele caminhar de forma mais confortável nessa jornada até Atenas. E aí o mito de Teseu, ele tem dois momentos muito importantes. A gente pode dividi-lo em duas partes, na verdade até em três, mas vamos dividi-lo em duas. Que é esse primeiro momento em que ele tem essa jornada até Atenas, que ele vai passar por uma série de provas e desafios, muitos deles colocados por Poseidon, uma forma de provar que o Teseu estava preparado para a sua verdadeira missão. E a outra, de fato, a sua ida até Creta para vencer o Minotauro. Então primeiro a gente vai falar dessa jornada até chegar em Atenas. Mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos falar apenas de alguns detalhes, ok? Então assim começa a jornada de Teseu.
Lá ele enfrenta uma série de desafios, mas o mais simbólico e talvez o mais interessante que a gente possa analisar no próximo vídeo é o encontro que ele tem com Proscuto, né? Proscuto, ele era um bandido, né? Também se dizia que ele era de certa forma um descendente de Poseidon, mas um bandido que tem uma força também muito invejável, e ele morava numa floresta sozinho. Nessa floresta que Teseu precisava passar, o Proscuto, ele tinha uma cama na qual todas as pessoas que cruzavam com ele, cruzavam o seu caminho, eram obrigadas a se deitar nessa cama. Caso você fosse mais longo, né? Caso você fosse maior que a cama, o Proscuto cortava os seus membros e você morria. Caso você fosse menor que a cama, ele esticava os seus membros e a pessoa também morria. Teseu então consegue fazer um estratagema e fala que o Proscuto não consegue nem ele mesmo caber nessa cama que ele colocou. E assim o Proscuto se deita, ele não cabe na cama, e o Teseu, como cumprindo a própria regra do Proscuto, acaba matando esse bandido, né, esse vilão, cortando ele em pedaços. Mas a gente só vai analisar esse símbolo no próximo vídeo, tudo bem? Ele passa por uma série de desafios e chega até Atenas. Em Atenas é muito interessante porque Medeia, até então a esposa de Egeu, ela não gosta, né, do filho que não é dela, né, do filho do seu marido, e tenta envenená-lo. Cria também uma estratégia para tentar fazer com que o próprio pai assassine o filho. Porém, isso não dá certo, porque Egeu reconhece Teseu, reconhece pelas armas que deu a ele, e pronto. Teseu acaba de se tornar o príncipe de Atenas, seria o sucessor desse trono. E como príncipe, ele tinha algumas obrigações reais, como melhorar a cidade, tentar ajudar a cidade nos seus desafios. E nesse momento em que Teseu chega em Atenas, a cidade passa por um problema enorme, porque todos os anos ela tem que enviar a Creta 7 jovens, na verdade são 14 jovens, 7 meninos e 7 meninas, para que esses sejam sacrificados como uma oferenda para o Minotauro. Então Egeu explica essa situação para Teseu, para o seu filho, e ele, assim que assumiu esse cargo de príncipe, ele resolve então que vai pôr um fim nessa situação. Ele se coloca à disposição de ser um desses jovens que vai ser levado até Creta e ser oferecido como sacrifício. Então o objetivo de Teseu é destruir o Minotauro, é vencer esse monstro. Bom, dessa maneira, Teseu vai até Creta e, chegando lá, ele conhece, né, e de certa forma se apaixona por Ariadne. Ariadne é a filha de Minos, né, a princesa de Creta, e que sabe toda a história do que acontece com as pessoas que entram no labirinto do Minotauro, né? Que elas são fadadas à morte. Ariadne também se apaixona por Teseu, fica perdidamente apaixonada por ele e resolve ajudá-lo, né, para que o seu amado saia vivo desse confronto, desse embate. Porque o problema não era necessariamente ser derrotado pelo Minotauro, mas, além disso, o labirinto criado para prender o Minotauro era tão complexo que uma pessoa comum provavelmente jamais conseguiria escapar dele. Ariadne então pega um novelo de lã, né, e faz um fio que amarra na entrada do labirinto e o outro na mão de Teseu, para que ele nunca se perca, que ele pudesse voltar. Bom, Teseu entra no labirinto, sabendo já que vai ter um caminho de volta, e enfrenta o Minotauro. O Minotauro também é um símbolo muito interessante, que a gente também vai ver no próximo vídeo, né? Mas a gente precisa saber nesse momento que ele entra no labirinto, encontra o Minotauro, derrota o Minotauro com uma arma chamada Machado de Duplo Fio e volta, né, para fora do labirinto, consegue sair do labirinto e encontra Ariadne. E aí todos pensam, agora chegou o final feliz do mito, né? Eles vão se casar, vai dar tudo certo, mas não. Ariadne não se casa com Teseu e Teseu na verdade a abandona, né? Ele volta para Atenas junto com os jovens que seriam sacrificados. Mas tem um detalhe, como Teseu não sabia da cultura de Atenas, não conhecia algumas normas de Atenas, ele esqueceu de um detalhe muito importante, que era cultural na cidade. Sempre que esses jovens eram levados para Creta para serem sacrificados, eles eram mortos.
E o navio, quando regressava com as suas velas negras, com as suas velas pretas, para indicar o luto, né? Para indicar que as pessoas haviam morrido, né? Que não restou nenhum sobrevivente. Teseu simplesmente voltou e esqueceu de mudar a cor das velas. Ou seja, as velas estavam pretas, como de costume. E no porto de Atenas, quando viram a embarcação retornando com essas velas negras, já se deduziu que Teseu tinha falhado na sua missão, porque ele teria morrido e que tudo deu errado. A notícia chega até Egeu, e o rei, que sempre sonhou com um filho, descobre, né, entre aspas, que ele estava morto, que o Minotauro o matou. Ele cai desgostoso da vida porque nesse momento da vida dele ele já não tinha como gerar um outro descendente. E Atenas ficaria sem rei. A dor de deixar a sua cidade sem ninguém e a dor de ter perdido um filho foi tamanha que Egeu simplesmente não consegue mais viver. E ele, de um modo desesperado, vai até um penhasco e se joga no mar que banha Atenas. Hoje em dia esse mar é chamado de Mar Egeu, justamente em homenagem a esse rei mítico. Então Teseu chega em Atenas, mas descobre que o seu pai morreu, né? Por esse descuido, que também é um símbolo, né? Interessante de ser comentado. Mas, como não havia morrido, ele se torna o rei de Atenas e a partir daí governa a cidade. E dizem as lendas que a partir de Teseu, né, desse governante de Atenas, que a cidade se torna uma das principais cidades da Grécia. Ok? Esse é o mito, bem resumidamente, de Teseu e o Minotauro. Mas o mais importante é entendermos os seus símbolos, e por isso vamos falar no próximo vídeo, né, na parte 2 desse episódio, sobre ele, ok? Então, quem ficou até aqui, eu agradeço e espero que a gente possa se encontrar no próximo vídeo, tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.